Continuando sobre o trecho do livro Aos Pais de Meus Netos, de G.C. Willis, agora falaremos de Elimeleque e Noemi. É triste a história de Elimeleque, cujo nome significa Meu Deus é Rei, quando vemos abandonar os campos de Belém, na terra de Israel, cujo nome significa Casa do Pão, indo para Moabe. Triste é, na verdade, ver alguém do povo de Deus deixar o lugar em que Deus julga para procurar amparo sob um domínio estranho. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Contudo, o versículo nos diz: naqueles dias não havia... O versículo anterior a Ruth 1:1, que é o último versículo do livro de Juízes, diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. E parece que Elimeleque, não obstante ao seu nome, tenha seguido o costume dos demais, isto é, fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Chegar ao ponto de um passo tão grave como deixar a sua pátria parece nos dizer que não foi a primeira vez que ele fez o que parecia reto aos seus olhos. O nome dos seus filhos, por exemplo, Malom, significava grande fraqueza, e Quilion significava desvanecer, definhar ou esgotar-se. Nos mostram que o fruto dos caminhos próprios acabou trazendo necessidade e preocupação à sua família. Os seus filhos fracos e a fome na terra deveriam ter sido o motivo para que ele ponderasse o seu caminho. Mas não foi. E assim aconteceu que Elimeleque deixou a terra, da qual pelo menos se podia presumir que Deus ali reinasse ou julgasse. Foi para aquela terra em que Balaque outrora reinou e onde o profeta Balaão tentara amaldiçoar a Israel, um lugar estranho para o portador de um nome cujo significado é Deus é Rei. A que tipos de lugares não somos nós capazes de ir quando queremos fazer o que parece reto aos nossos olhos? Elimeleque deveria ter lembrado que não fazia muito tempo que as filhas de Moabe foram a causa de uma tremenda queda e uma terrível destruição entre o povo de Deus. Seria coerente esperar que ele hesitasse em levar seus filhos a um lugar em que teriam contato com as filhas de Moabe. Mas quando estamos decididos a fazer o que parece reto aos nossos olhos, então facilmente deixamos de lado os abençoados testemunhos e as advertências da palavra de Deus. Atrevidamente andamos o caminho da nossa escolha. Resultado: ambos os filhos de Elimeleque escolheram suas esposas dentre as filhas de Moabe. A lei em Israel era clara: era proibido aos moabitas entrar na terra de Israel, nem mesmo na 10ª geração. Deuteronômio 23:3. Mas a palavra de Deus havia perdido a influência sobre os corações deles. Elimeleque esquecera que Deus era o seu rei. A sua única cogitação era fazer o que parecia reto aos seus próprios olhos. Então chegou a morte. Se menosprezamos a sua voz, mansa e suave, Deus então tem outros meios para nos falar e então somos obrigados a escutar. Que Deus conceda, meus queridos irmãos, que este terrível mensageiro, a morte, não se faça necessário para que ouçamos a voz do Onipotente. Elimeleque e seus 2 filhos foram tomados pelo rei dos terrores, e Noemi ficou sozinha, de coração quebrantado. Ela, contudo, não ficou só, porque ficaram com ela suas 2 noras. Não se sabe ao certo quanto tempo elas haviam vivido juntas. Certamente alguns anos, pois a família já estava em Moabe ao menos por 10 anos. O que sabemos é que durante esses anos
elas aprenderam a estimar sua sogra, que era uma estrangeira na terra delas. Sua conduta singela e virtuosa havia conquistado os corações das noras. 1 Pedro 3:1. Quando Noemi sai de Moabe para voltar à terra, as duas jovens viúvas a acompanham. Que amável recompensa para uma vida correta! Deus não é injusto para esquecer tal conduta, mesmo que em terra alheia. Tampouco Deus se desvia de alguém que chega a Ele em fé, mesmo que seja uma moabita. Vocês conhecem tão bem como eu a história de Ruth, assim que não preciso contá-la por mais que eu goste dela. Eu gostaria de pelo menos mencionar a nobre resposta que Ruth deu à sua sogra quando esta lhe pediu que retornasse ao seu povo e aos seus deuses, como fizera Orfa. Ó Noemi, como você pode dizer tais palavras? Como você pode tentar, e você se esforçou, mandar embora alguém que estava disposta a lhe seguir para a terra onde reina o Deus verdadeiro? Mas Ruth não se deixou intimidar. Os laços de amor que a ligavam com sua sogra eram fortes demais. Muitos corações têm sido tocados pela sua magnífica resposta. Não me instes para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que eu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, e outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Magníficas palavras, uma rica recompensa para uma vida correta, o resultado de uma conduta decente. Como deve alegrar-se o Espírito de Deus ao nos transmitir uma frase tão bela da boca de uma incrédula. Que conforto para o coração de Noemi! Como deve ter vibrado este coração abatido ao ouvir essas palavras. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Pelo que parece, até então, não houve essa decisão no coração de Ruth. Mas agora os deuses moabitas ficariam para sempre para trás. E o Deus de Israel seria até o fim o Deus dela. Quanto essa história conforta os corações de pais que com tristeza presenciam o namoro de um filho ou de uma filha com alguém que eles sabem com certeza que não será o cônjuge apropriado. Quão incapazes e indefesos estão os pais numa situação destas. Deus é então o nosso único refúgio. Que consolo e que benefício pode apresentar a Deus toda esta situação em oração. Isso tem aplicação também quando o passo errado do filho é resultante da falha e do pecado dos pais. Que consolo poder abrir as páginas da Escritura e ler uma história como esta e apropriar-se do conteúdo dela. Veja nessa história como o nosso misericordioso, amoroso, sempre longânimo e poderoso Deus mais uma vez fez abundar a falha de Elimeleque em sua glorificação, na glorificação de Deus. Mais uma vez, ele fez sair comida do comedor e doçura do forte. Juízes 14:14. Realmente, em casos como este da nossa história, a consciência pode nos acusar fortemente. A consequência serão amargas preocupações. Noemi, já de idade, pede que o seu nome, que significava amável, seja mudado para Mara, que significa amarga ou amargura. Será que numa situação assim há algum socorro? Sim, a história de Ruth representa para pais abatidos tanto confiança quanto esperança. A graça coroa do desfecho da história. A graça dá a essa jovem viúva um outro marido, Boaz,
cujo nome significa força, em lugar de Malom, que significava grande fraqueza. Um marido cuja mãe também era uma pagã. Este, como nenhum outro, sabia compreender e penetrar os mais íntimos pensamentos do coração dela. Foi esta mesma graça que concede um filho àquela que até pouco antes era pobre e não tivera filhos. É ainda a mesma graça que consola o coração triste e amargurado de Noemi. Esse filho de Ruth viria a ser o avô de Davi, este que talvez tenha sido o mais brilhante ornamento da história judaica, até aparecer o grande filho de Davi, o próprio Cristo.